será sobre mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, tá? Vou ser bem sucinto, bem prático, para que vocês entendam, tá? Então aqui, exemplo, calcular o máximo divisor comum, né, o MDC, e o mínimo múltiplo comum é entre 48 e 60. Então o primeiro passo, o que nós vamos fazer? Decompor em fatores primos esses dois números, tá? Então olha só, 48, vou decompor ele, tá? Vamos começar a dividir por 2, tá? Então 48 dividido por 2, 24. Vou continuar dividindo por 2, porque 24 é divisível por 2, vai dar 12. Continua dividido por 2, 6. Dividido por 2, 3. E agora 3 dividido por 3, 1. Então, como é que ficou o 48? Vamos lá aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, posso colocar aqui 2 à quarta vezes 3. Tá? Agora eu vou decompor 60 em fator primo. Então, dividir por 2, a gente começa dividindo por 2, 60 dividido por 2, 30, dividido por 2, 15, e agora 15 não dá para dividir por 2, vou dividir por 3, 5, agora 5 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 4, mas 5 é divisível por 5, a gente fecha aqui. Então 60 é 2 ao quadrado, né? Vezes 3, vezes 5. O que seria o máximo divisor comum? Seria o fator comum entre eles, tá? O fator, só os fatores comuns elevados aos menores expoentes. Comum, eu tenho 2 à quarta e 2 ao quadrado. E eu tenho 3 elevado a 1, né? Quando não tem expoente é 1. 3 elevado a 1. Então, os fatores comuns entre 40 e 60 elevados aos menores expoentes. Então, 2 à quarta e 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, que é o menor, vezes 3. Tá? 2 à quarta, o que é? É 2 vezes 2, né? Vezes 3. Então, o MDC é entre 48 e 60, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 4 é 12. Tá? O que seria o mínimo múltiplo comum? Vou colocar aqui do lado. O MMC. Seria os fatores comuns e não comuns, tá? Os fatores comuns e não comuns elevados aos maiores expoentes. Agora é o contrário, tá? Então, 2 à quarta e 2 ao quadrado, 2 à quarta, vezes 3, vezes 5. Os fatores comuns e não comuns. Então, vamos lá. 2 à quarta, vou escrever aqui embaixo, tá? MMC vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Só para vocês entenderem. Vezes 3 vezes 5. Então, aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16, 16 vezes 3, 3 vezes 6, 18, vai 1, 48, 48 vezes 5, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 4, 20, 24. Então, o MMC é 240. Tá? Então, bem simples. Se eu falar em número primo, aproveitando, o que seria um número primo? Um número primo é onde eu tenho divisível por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, está aqui 3.
quem é múltiplo de 3, ou seja, quem é divisível por 3? O 1 e o 3. Então, 3 é primo, tá? Agora, primos entre si. Por exemplo, 4 e 9. Vamos lá. 4. Os múltiplos de 4 é o 1, o 2 e o 4. 9 é o 1, o 3 e o 9. Percebam que o máximo divisor comum entre o 4 e o 9 é 1. Então, 4 e 9 são primos entre si. Primos entre si. Tá? Então, essa é a técnica para vocês descobrirem, calcularem o máximo divisor comum e o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números. Tá? Agora eu vou apagar o quadro e a gente vai fazer problemas com MDC e MMC. Ok. Bem, fazer o primeiro exercício aqui, tá? Prático. Calcular o MDC e o MMC entre 72 e 60. Bem, vamos fazer de duas formas, mostrar para vocês de duas formas, tá? Pela definição, que é decompor os dois números em fatores primos, tá? Então, vou começar a dividir por 2. Então, vai ficar aqui 2, 3, 6, 36, 18, 9, 3, 1, tá? Agora vamos decompor os 60 por 2, 30, 15, por 3, 5, 1, tá? Bem, então, o MDC 72 né? 72 1, 2, 3. Então, é 2 ao cubo, né? 2, 3 vezes 3 ao quadrado. E 60 eu tenho aqui 2 duas vezes, né? Então, é 2 ao quadrado vezes 3, uma vez, vezes 5. Então, o que eu falei para vocês? O MDC vai ser o fator comum, somente o comum entre os dois elevado ao menor expoente. Eu tenho 2 ao cubo e 2 ao quadrado. Então, aqui vai entrar o 2 ao quadrado. Tá? Eu tenho 3 ao quadrado e 3 elevado a 1. Então, vai entrar o 3. Como o 5 não entra porque é só fator comum. Então, aqui, 2 ao quadrado, né? É 2 vezes 2, essa potência, vezes 3. Então, aqui é 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E o MMC seria os fatores comuns e não comuns entre 72 e 60, só que agora elevado aos maiores expoentes. Então, aqui, ó, 2 ao cubo, que é maior, tem 2 ao quadrado, 2 ao cubo, então vai ser 2 ao cubo, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Então, vai ser 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, né? Vezes, então, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, né? Vezes 3 ao quadrado, só para vocês verem, 3 vezes 3, 9, vezes 5. Então, 8 vezes 9, 72. 72, vou fazer aqui, 72 vezes 5. 2 vezes 5, 10, vale 1. 5 vezes 7, 35. Foi 36. 360 é o mínimo múltiplo comum entre 72 e 60. Bem, a gente tem outra forma de fazer, que seria a divisão sucessiva, tá? O que eu vou fazer? Por exemplo, o MDC, vou pegar aqui, ó, 72 e 60, acho que está pequeno, vou aumentar aqui, fazendo divisões sucessivas. Perceba a seguinte coisa,
72,60. Vou fazer o MDC, tá? 72,60 eu vou começar a dividir por 2, porque os dois números são divisíveis por 2, tá? Essa é a ideia. Tem que ser simultâneo, tá? Então, os dois números têm que ser divisíveis pelo mesmo número. Então, 72 dividido por 2 vai ser 2 vezes 3, 6, vou chegar a 7, 1, 36, e 60 dividido por 2, 30. 36 e 30 ainda dá para dividir os dois por 2. Vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 vezes 8, 16. 36 dividido por 2 é 18. E 30 dividido por 2 é 15. Agora não dá mais para dividir por 2, porque 15 não é divisível por 2. Mas dá para dividir por 3, os dois. 18 dividido por 3 é 6. E 15 dividido por 3 é 5. Bem, agora eu não tenho mais nenhum número que seja capaz de dividir os dois, 6 e 5 simultaneamente. O MDC vai ser agora o produto, tá? 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. E bate exatamente com o que nós achamos aqui, tá? Decompondo eles em fatores primos. Só que aqui é divisão sucessiva. Talvez seja mais fácil para vocês. O MMC, então aqui é o MDC. Fazendo as divisões sucessivas, 72 e 60, vamos lá. Então, não necessariamente, olha só, eu sempre vou começar por 2, agora estou fazendo o MMC. Então, vai ser 72 por 2, 36, ok? 60 dividido por 2, 30. Ainda dá para dividir por 2, vamos lá, 18 e 15. Só que ainda 18 é divisível por 2, então vou continuar a dividir por 2, porque agora não necessariamente eu preciso dividir os dois simultaneamente, tá? Então, 18 dividido por 2 é 9, 15. Agora, não dá para dividir mais por 2, eu vou dividir por 3. 9 dividido por 3 é 3, e 15 dividido por 3 é 5. Ainda eu tenho 3 aqui, vou dividir 3 dividido por 3, 1, 5, e agora eu vou dividir por 5. 1. Fechou. Então, percebam que vai ser 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 8, 24, 24 vezes 3, 3 vezes 4, 12, vai 1, 2 vezes 3, 72, 72 vezes 5, 2 vezes 5, 10, vai 1, 5 vezes 7, 35, com que foi 36 esse, 360 é o MC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 72 e 60. Então aqui é por decomposição em fatores primos e aqui é por divisão sucessivas, tá? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço. Bem, agora vamos para os problemas envolvendo MDC e MMC, ok? Vamos lá. O João tem uma folha de cartolina retangular com 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura. Pretende dividir a folha em quadrados com o maior lado possível, sem desperdiçar cartolina. Qual deve ser a medida, em centímetros, do lado do quadrado? Bem, ele quer dividir a folha em quadrados com o maior lado possível. Então, o que a gente vai ter que fazer? O MDC entre 36 e 24. Ok? Então, só para vocês visualizarem. Geometricamente, então tem 36 centímetros de comprimento e 24 centímetros de largura. Então,
qual deve ser a medida em centímetros do lado do quadrado. Então, ele quer dividir isso com o maior lado possível. Então, o máximo divisor comum é entre 36 e 24. Bem, vamos fazer por divisão sucessiva. 36 e 24. Então, vamos lá. 36 e 24 são divisíveis por 2. 36 dividido por 2 vai ser 2 vezes 1, 2, 18. 24 dividido por 2, 12. Ainda dá para dividir. Os dois são divisíveis por 2. 18 dividido por 2 é 9. E 12 dividido por 2 é 6. Agora 9 e 6. 9 não é mais divisível por 2. Mas 9 e 6 é divisível por 3 simultaneamente. Então 9 dividido por 3 é 3. E 6 dividido por 3, 2. Então, o MDC agora é o produto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 4, 12. Então, qual deve ser a medida em centímetros do lado do quadrado? 12 centímetros, que é o MDC entre 36 e 24. Tá? Vou apagar o quadro, vamos fazer um outro exemplo para a gente finalizar. Bem, então, um outro problema aqui de MDC e MMC. Vamos lá. O gerente do supermercado pretende embalar 24 maçãs e 18 pêssegos do seguinte modo: cada embalagem com maçãs e pêssegos e todas as embalagens com o mesmo número de maçãs e o mesmo número de pêssegos. Então, a primeira proposta ele quer saber qual é o número máximo de embalagens que é possível organizar. Bem, você já percebe que se é o número máximo, a gente tem que fazer o MDC entre 24 e 18. Perfeito? Então, vamos lá. MDC entre 24 e 18. Dá para dividir por 2. 24 dividido por 2, 12. 18 dividido por 2, 9. Agora, por 3... 4 e 3. Bem, o MDC, 2 vezes 3, 6. Então, qual é o número máximo de embalagens que é possível organizar? 6 embalagens. Agora, quantos pêssegos e maçãs leva cada uma das embalagens? Bem, então cada uma das embalagens vão levar aqui, 4 maçãs. Então, na verdade, só para a gente entender o contexto, eu tenho 6 embalagens. Cada embalagem vai levar 7 frutas. Tá? Aqui, 4 mais 3, 7 frutas. Sendo 4 maçãs e 3 pêssegos. Ok? Bem, se curtiu, dá uma moral aí, tá? Sucesso para vocês, um grande abraço.